Essa matéria aqui agora é uma matéria um pouco mais científica barra acadêmica, né? Mas eu acho bem legal também. Tu sabia que a tua vida aí, ela depende basicamente de duas empresas no final das contas? E eu não tô falando aqui de Google, Apple, Facebook, nada assim, né? São duas empresas que estão permeando aí a nossa vida por toda parte, né? Eu já vi alguns documentários a respeito disso e acho bem importante e a gente às vezes não dá valor, né? Não presta atenção e não percebe esse tipo de coisa. São duas empresas que elas estão aí por toda parte. São as empresas justamente que fabricam chips, né? E aí a gente tem aqui um link que justamente está lá no canal do Ciência Todo Dia, falando sobre essas duas empresas e por que essas duas empresas estão por toda parte, né? E então tem trabalhos acadêmicos até que falam sobre o impacto e o risco que a gente tem. É quase como colocar todos os ovos numa cesta só, né? Nesse caso, duas. Mas é bem curioso, assim, porque são empresas que são grandes, são gigantescas em termos de dinheiro, e pouca gente sabe sequer o nome delas, né? E elas afetam diretamente porque, bom, quando tu compra praticamente qualquer equipamento, tá vindo um chip fabricado por uma dessas duas empresas. Tem outras empresas que até fazem também, mas é tipo aqueles browsers que ninguém usa, sabe? Tem uma fatia de 1% do mercado. Então, porque basicamente as máquinas para produzir chips com qualidade são muito caras. Até no vídeo ele cita que uma das máquinas custa mais de US$ 1 bilhão a máquina. Então, realmente não é para qualquer empresa sair fazendo chips por aí. E demanda um trabalho, um esforço muito grande, né? E tem toda uma questão política por trás, além de crises ecológicas aí. Uma coisa que eu já comentei, achei um outro ícone da crise da areia, né? Que então todos os chips precisam de areia, de silicone, silicon, na verdade. E aí o que acontece é que tá tendo uma certa falta disso também. Os lugares onde tu precisa escavar para fazer a retirada, fazer a produção, também às vezes estão ficando cada vez mais de difícil acesso, ou ficam em algum país que tem leis diferentes que acabam complicando e dificultando também. E tem muitos interesses por toda parte, né? E isso fora outras questões, né? Muito legal, assim, eu também vi. Fica a recomendação aí pra quem não conhece esse canal, muito legal, né? O Ciência Sim. Todo Dia. E as empresas ali, então, só pra falar, né? Que de fato, nunca tinha ouvido falar, ninguém conhece, é a TSMC e a ASML. Então a gente depende. E aí é um exercício legal, né? Se a gente contar, a gente tá no estúdio aqui, né? Da Padrim Conteúdo, mas podem fazer o exercício em casa, que é se a gente pensar quantos chips que a gente tem na nossa volta. O Porque tempo todo, né? tudo O tem tempo chip. Então, todo. se a gente contar aqui na mesa, sei lá, aqui deve ter 10, 15 chips. Aí se contar ali, contar a câmera aqui, contar os computadores lá, Por metro quadrado deve celular de ter. quem tá aqui, câmera aqui, ar-condicionado, Sim. aquele outro equipamento, o Um relógio, relógio, até um relógio. a chave do carro, o carro. Então a gente é completamente dependente É. de duas empresas. E o absurdo, tu falou ali dessas duas empresas, uma é a que fabrica os chips e a outra é a que fabrica a máquina de fabricar chips. Sim. Então, na verdade, a gente depende dessas duas, mas ainda tem essa independência que é Interdependência delas. interdependência de uma, né? E aí, ele cita no vídeo, é importante falar também que a gente viveu isso, né? Agora na pandemia, né? Sim. Então, de fato, a gente teve Houve um uma crise. impacto que foi visível e todo mundo sentiu, né? Sim. A dependência dessas empresas e também tem toda a questão geopolítica aí, né? A empresa que fabrica as máquinas de fabricar chips é uma empresa holandesa, né? Holandesa? Acho que é holandesa. Não vou lembrar qual é o país. E a outra de Taiwan. Taiwan, né? Então, toda uma geopolítica. Aí tem a questão dos Estados Unidos com Taiwan e com Isso é a um dos motivos China. que Taiwan tem tanto interesse para a China, né? Claro. Então, existe, claro, também tem muito interesse para os Estados Unidos que quer que a fábrica vá para os Estados Unidos, faça uma parceria, então, mas não só por interesses, mas há uma preocupação também, porque se realmente der um problemão lá, o mundo inteiro sente, né? E é muito rápido. O que aconteceu na pandemia foi justamente isso. Houve uma escassez, né, da produção, porque as fábricas também precisaram reduzir o número de pessoas trabalhando nelas, né? E ao mesmo tempo um aumento na demanda muito grande, porque todo mundo começou a comprar mais equipamentos, trabalhar de casa, houve um aumento na demanda e uma redução da produção. A receita para uma crise, né? Exatamente. Eu ia falar outra coisa, esqueci. Vamos botar um pedacinho do vídeo aí, produção, pra gente ver. O seu celular é mais poderoso do que o computador de bordo Aí o das vídeo do missões Apollo, Ciência que levaram Todo o ser Dia. humano à Lua. E eu não tô Canal muito legal, exagerando. né? Na verdade, ele Faz vários vídeos inclusive aí sobre muito mais física potente. e O ciência em chamado geral, né? Apollo Eles Guidance eles falam sobre Computer tinha ciências pouco em mais geral, de né? 4 E eu megabytes de acompanho já faz um memória tempo, também que gosto muito desse armazenava canal. dados E ele temporários traz e uma só curiosidade também que é 75 bem famosa, assim, né? kilobytes de Que memória justamente ROM, os que é a nossos memória celulares hoje são permanente do computador. milhares de vezes mais poderosos, né? Do que o computador que levou o Apollo 11, por exemplo, né? A pousar, a aterrissar na Lua. Não o Apollo, mas né, o módulo. E é impressionante como
o software que eles... Duas coisas. Uma é como o software que eles escreveram era otimizado. Né? E a segunda que é realmente o poder, a capacidade que a gente tem de processamento no nosso bolso o tempo todo, né? É uma coisa que, imagina, 30, 40 anos atrás era surreal, né? E a gente tá falando isso dentro de uma geração. Dentro de uma mesma geração, né? E do mesmo jeito a gente vê, então, esse poder e a influência dessas empresas que viabilizam isso tudo. Então, realmente é uma coisa pra gente acabar cuidando muito. Eles até tratam também sobre questões, ele comenta no vídeo sobre questões ambientais, né? Que para manipular, para fazer a extração lá do silício, acaba às vezes desviando rios, prejudicando uma região. Inclusive ilhas deixaram de existir, né? Por causa disso. Então, realmente é um tema muito importante que deve ficar em pauta aí. E há uns anos já eu venho ouvindo que a gente vai ter a crise da areia em breve. Daqui a umas décadas aí. Então, tem em mente. Bem legal. Fica aí a dica para se inscrever lá no canal, Ciência Todo Dia. Tem uma coisa que eu fiquei esperando ele falar no vídeo, ele não falou, porque aqui ele focou de fato no silício e tal, e nessas duas grandes empresas, mas daria um outro vídeo pra gente falar sobre isso. Mas também tem outros componentes que ele cita rapidinho aqui, mas se eu não me engano tem vídeo no canal dele também, ou em outros, que são oriundos de outros lugares, inclusive do Brasil, né? Então, ouro, né? A gente sabe que tem exploração aqui no Brasil que é muito crítico, isso aconteceu muito no último governo, né? E então tem mais essa questão, né? Então tem todos os equipamentos também tem, no celular e qualquer outro equipamento tem ali alguma coisa que veio de algum lugar com a exploração de algum tipo ou de, sei lá, de uma floresta ou exploração de pessoas e tudo mais, e isso a gente meio que abstrai, né? Mas acho que é importante a gente falar sobre isso também. Não vamos falar aqui agora, mas só queria deixar isso também. E cada vez mais a gente depende de chips mais e mais, né? Porque, por exemplo, hoje em dia a geladeira tem chip, né? Micro-ondas, sei lá, qualquer cafeteira pode ter um chip, tudo. Não tô nem falando de conectar na internet, é ter um chip para controle, ter um chip para, às vezes até para proteção. O carregador do celular vai na tomada, né? Ele também tá controlando ali a corrente para garantir que não vai queimar o teu equipamento. Então os chips tem lugares que a gente nem lembra às vezes, né?